Hello, everyone. My name is Jonathan Braden with the Laudato Si movement, and thank you all so much for joining this Olá a special. todos, obrigada por estar What happened? conosco para esse diálogo sobre o que aconteceu em COP26. Temos nosso time de experts, Yebsianio, as irmã Marvi, irmã Kate e Lidley Moma. Só antes de começarmos, só um pouco para explicarmos a tradução, muito importante, está disponível nesse call. Vai acontecer em inglês, mas está disponível em espanhol, português, italiano e francês. Então, vou dar a todos um momento para achar o seu. E muito obrigada por dizerem oi no chat. Queremos fazer perguntas durante esse diálogo e interagir com as conversas. Então, falem, deem quantas perguntas puderem, através do diálogo, por favor. Então, o que aconteceu no COP26? É a nossa conversa. E eu acho que podemos começar fazendo um scan das diferentes coisas que aconteceram. O COP26 delegaram um fracasso monumental para as ilhas pacíficas. Isso nos Los Angeles Times, o fracasso de Glasgow e o que precisa acontecer. Sobre as Maldivas e as ilhas que estão sob risco de extinção. E temos outro sobre o John Kerry, que está mais próximo de evitar o caos. O primeiro-ministro do Fiji disse que a target deixa Glasgow afetado, mas vivo. E outro, sobre as Ilhas Marshall. O pacote é perfeito, mas não é perfeito. Está perfeito, mas não é o melhor para o meu país. Não é um progresso. E será que o 1 graus ainda do clima foi uma grande pergunta que ali ele está vivo? Esse é o Alex Sharma, que é o presidente do COP26. Vamos ver o que ele tem a dizer. Eu acho que hoje nós mantemos o 1 graus, mas ainda é fraco. Seu pulso é fraco. Ele está vivo? Bom, ele é só sim, mas o seu pulso está fraco. Temos aqui uma ativista de climática da Uganda. Vamos ser honestos. Já estivemos aqui. Já tivemos 25 COPs antes dele e cada um deles chegou a essa negociação de clima. Promessas e compromissos dos países que vêm e vão, as emissões continuam a aumentar. Esse ano não foi diferente. As emissões de CO2 ainda estão mais altas em 2021, com o segundo maior ano na história. Então, eu espero que possam entender que os ativistas que estão aqui em Glasgow e que não puderam estar aqui, não puderam ver o sucesso e aplaudir o sucesso desse COP. Não é bem bastante para Vanessa. Então, vamos trazer o nosso time de experts. Deixa eu começar a gravar aqui. Então, temos, como mencionamos, temos Sânia,
Ele é da Ásia do Sudeste, é um dos diretores, e muito obrigada por estar conosco. Temos aqui a diretora do Siddhartha Movement, a irmã Kate. E a irmã Kate, ela é missionária. Obrigada por estar conosco. Irmã, Barbie, por que não começamos por você? Vendo esses vídeos e as notícias, qual foi a sua impressão do COP26? O que aconteceu, fracasso, sucesso? Qual a sua opinião? Eu acho que eu gostaria de me colocar no meio. Houve alguns sucessos e alguns fracassos. Claro, isso foi em 26 anos. O meu primeiro COP foi em 2015. E agora, depois de 5, 6 anos, eu acho que houve algum movimento, mas ainda não conseguimos entregar o que precisávamos em 2021. Então, a partir disso, eu acho que vou me manter assim. Linda, qual a sua opinião? Sucesso, fracasso, perda de tempo? Obrigada. Irmã Kate, olha, a urgência da crise que estamos vivendo, a Glasgow não foi um regresso de 1,5, no entanto, já estamos numa crise climática. Se estarmos em Glasgow, negociações anteriores, as pessoas já estavam sentindo os efeitos da crise. Então, a minha opinião foi que Glasgow não, não foi a mesma que a urgência que precisávamos. Temos aqui pessoas bastante vulneráveis, então a target de 1,5, os compromissos que vieram de Glasgow realmente foram muito aguados, muito fracos. Precisávamos disso, isso é muito, muito além, aquém das recomendações. Houve muito, não parece que as negociações fluíram nas políticas que estamos vendo. Então, minha opinião de Glasgow é, então, sim, Greta estava certa, foi blá, blá, blá. Algum nível é um blá, blá, blá. Sim, talvez no começo do COP tivemos aquelas belas manchetes. Vimos várias coisas sendo feitas, mas se olharmos para os detalhes, os países que as políticas internacionais não são as mesmas coisas. E isso não é a primeira vez que acontece. E se falamos do blá, 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 aqueles que podiam contribuir no quarto não estão lá. A maioria dos engenheiros, das pessoas de fora que estão sentindo a crise climática. Sim, poderia. Não é a mesma, não responde à crise que estamos. Então, trazendo isso para o clima, você não pode ir ao COP. Lembre-se, você teve em 2018. Qual a sua impressão? Vimos muitas manchetes sobre as Ilhas Pacíficas. As Ilhas Pacíficas, qual a sua opinião geral? Blá, blá. E sobre esse ponto de blá, blá, blá. Obrigada, Giso. Gostaria de expressar minha gratidão por estar aqui com todos, por estar aqui com vocês. Quando tentamos desenvolver um COP26 para todos aqueles que estão conosco, o COP acontece todos os anos, é uma convenção do clima internacional.
um tratado ocorreu em Rio de Janeiro há quase 3 anos atrás, 13 anos atrás. Então, para avaliarmos seu sucesso, é, qual a questão de o que as pessoas merecem, o que o país merece? Claro que se é uma medida política, ela não fez o seu melhor, a melhor forma possível que nós podemos esperar de um processo político. Mas se compararmos isso a, ao que está para evitar a catástrofe climática que está afetando as comunidades mais vulneráveis ao redor do mundo. E não me entenda mal. Essas coisas são importantes, as medidas atuais são importantes de que as nações concordem em em resolver a crise climática da melhor forma possível. Porém, houve um fracasso na crise climática. As pessoas que são responsáveis por esse problema de crise climática deveriam se responsabilizar, oferecendo o que a ciência e a Why requer. why did it fail? How did it fail the climate E justice? por que falhou a justiça social? A, a justiça social, ela é basicamente corrigir a injustiça da mudança climática e, os países que estão contribuindo o mais e aqueles que têm uma grande responsabilidade nessa mudança climática não se responsabilizam. Então, todos precisam ter uma parte disso. Precisamos. Eles emitem, os que emitem mais carbono, eles, eles constroem as sociedades e aqueles que estão subdesenvolvidos são mais pobres. Junto com a Europa, os pobres são os mais marginalizados e não conseguem contribuir mais para o clima. E Glasgow, no COP26, claro, a oferta que está na mesa não foi o suficiente do que é requerido, sabe, para, para mesmo a sociedade científica, até mesmo sobre se estamos dando os recursos suficientes, evitar se uma ênfase que eu quero fazer é que muitas pessoas não sabem é que em 2026, quando a pandemia, 2020, quando a pandemia aconteceu, todos concordaram que os países mais vulneráveis deveriam receber apoio, de todo o apoio para a sua saúde, incluindo as vacinas. Agora, quando a pandemia aconteceu, os que são os mais pobres, os mais vulneráveis, receberam as vacinas por último. E eu acho que é assim que os países vão se comportar quando respondendo sobre o clima. Os que precisam mais vão receber o apoio, menos apoio. Algo que os países adoram observar. O irmã Kate, a senhora esteve no COP26, mas participando em outros eventos, certo? Em vigílias. Poderia nos informar o que exatamente você fez em Glasgow? E mesmo que aconteceu fora da casa. Olá a todos e obrigada por me ter aqui nesse painel. Então,
Eu fui a Glasgow para participar em uma meditação e vigília. Agora, chegando em Glasgow, eu conheço Glasgow, eu já estive lá. Normalmente Glasgow tem muito agito, mas eu acho que as pessoas achavam que o trânsito ia estar horrível, mas então era basicamente os delegados as pessoas estavam protestando lá. Vimos todos a propaganda verde, a inspiração de estar com os outros ativistas, mas um certo vazio, vendo todos esses propagandas e achamos que estávamos fazendo uma coisa pelo clima. Então, em relação ao que fizemos lá todos os dias, as pessoas de muitas fases, de várias denominações cristãs, judeus, muçulmanos sentando em silêncio entre as 11 e 5 da tarde, em diferentes locais de Glasgow. E o propósito disso era para oferecer uma, uma, uma oração para a crise climática. Isso pode ser demais às vezes. E ouvimos tantos blá 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 que apenas só de esvaziar nossas mentes e ficarmos em silêncio, trazer isso em frente a Deus. Tentamos entrar em vários lugares ao redor de Glasgow, talvez sob a chuva, sob uma ponte, em frente a algum lugar, uma rua, no centro de Glasgow. Sempre havia alguém que, na rua, deixando panfletos sobre o que estávamos fazendo e meditando sobre o clima. E como pode descobrir como foi? É quase como se houvesse quase duas orações acontecendo, duas reuniões acontecendo, certo? Bem, sim. Nenhum de nós, bem, todos os delegados estavam. Houve uma grande energia lá, uma grande determinação. E isso foi o que eu carreguei para casa comigo, a determinação que foi evidente por toda a semana, e talvez culminando no aqueles participando na marcha da Greta na sexta e no sábado Call to Action. Então havia uma grande energia lá e uma grande determinação. Então é isso que me dá. Obrigada, irmã Kate. E uma grande questão que temos: como podemos sustentar solidariedade e não cair em falta de esperança. Obrigada, Jonathan. Eu posso responder? Devo dizer que Glasgow foi muito. Haviam restrições de Glasgow, da Covid-19. Obrigada. Havia restrições de Covid, restrições da pandemia, os países do Sul, que são os mais afetados. Então, limitou as participações. Mas só de estar em Glasgow, pareceu estar havendo dois COPs. O COP de solidariedade pela sociedade civil, com a sociedade de fé, como a irmã Kate mencionou, a energia estava lá. Apesar de todas as tentativas de Glasgow, a solidariedade não morreu. Sabe, do nosso lado, a gente chegou pedindo pela mudança climática, certo? Isso foi totalmente diferente.
foi totalmente diferente. É, nos quartos oficiais, tentavam evitar contato visual, sabe? As perguntas que não queriam, pessoas que não queriam responder o que estava acontecendo. E havia momentos em que você não podia ter acesso às reuniões, sabe? Reuniões com delegados, países, delegados estavam muito ocupados, que excluíam muitas pessoas. Então, eu acho que realmente havia dois copos, mas eu acreditei na sociedade civil, na chuva, no sol, eles marcharam. E eu acho que isso foi o que fez Glasgow ser o que é. Sabe, havia esses dois, sabe, havia algum senso de solidariedade. Pessoas queriam que as negociações ocorressem. Se algo que eu vi de Glasgow é a solidariedade, sabe, a solidariedade. Pessoas que não podiam ter casas, pessoas que não tinham onde ficar, mas havia solidariedade, havia hospitalidade. As pessoas de Glasgow ofereciam suas casas. É por isso que devemos continuar, devemos seguir. Ok, devemos continuar a solidariedade em frente às comunidades de fé. Yeah, please. If I can build on this. Se eu posso só, eu acho que isso é realmente uma pergunta muito importante para não cairmos na tristeza e na mágoa. Como uma pessoa de fé, eu acho que nós, como pessoas de fé, nós temos que pensar que isso, quando deu início à nossa jornada, são parte do que precisamos confrontar em algo mais bonito. Então, algo que precisamos algo que precisa nos tirar da cama de manhã, como um negociador. Aconteceu várias vezes, sabe? A Linda está correta. O que está acontecendo lá dentro estava desconectado do que aconteceu lá fora. Quando foi o meu primeiro COP, a gente tinha que entrar em contato com as pessoas do nosso país por meio de países de telefonema, sabe? Foi há vários anos atrás. Agora todo mundo tem um dispositivo, nós estamos mais conectados do que nunca. E a solidariedade sempre esteve lá. Devemos abraçar essa conexão. Esse webinar é um milagre. A troca de culturas que temos agora. Realmente sempre é um milagre que haja diversidade e a conexão que temos agora para construirmos isso. Nem tudo está perdido. Eu só quero dizer que, como um delegado do meu país, eu parei de depender das negociações de clima. Eu retornei as pessoas de fé, as pessoas as jovens para fazer a mudança. Eu acho que todo mundo deveria fazer o mesmo. Bem dito, eu também me virei às pessoas de fé. Irmã Marvin, como todos nós podemos cultivar essa esperança que nós discutimos? Porque teve tanta expectativa para o COP e não acabou como queríamos. Como nós podemos cultivar essa fé para o que realmente queremos? Sim, eu acho que, para mim, o que eu estava pensando, indo para eventos que estão fora da zona azul, o que eu estava pensando, como nós podemos usar o que nós temos com sucesso. O que nós concordamos com sucesso em fazer.
basicamente o que eu achei, como eu poderia usar essa experiência em termos de advogação, de ativismo. Qual o ativismo que precisamos usar fora dessas reuniões? A perda e os danos e a participação e como chamar os governos nas suas promessas. E eu concordo que sim, havia Lindsay, poderia haver uma fatiga do COP, dessas negociações, mas para mim, minha pergunta é como eu poderia também chamar a mim das propriedades internas? Qual seria a nossa contribuição a isso? Eu acho que isso tem que ter a ver. Nós também temos um blá blá blá, sabe? Falando sobre os outros, mas nós precisamos fazer o nosso trabalho nas nossas participações e olhar para isso. Não me entenda mal, eu realmente acho que os jovens são a Secretaria Geral realmente é o que podem continuar. O que realmente me dá fé é a presença dos indígenas. A fé, a fé no COP. Muito dessas vozes. Eu estava ouvindo muitas dessas negociações de países. Algumas de suas vozes estavam sendo carregadas. Mas é claro, quando muitas dessas vozes importantes foram caladas, mas o que eu acho que precisamos fazer é fazer mais um esforço na nossa capacidade internacional, sabe, nas nossas redes, nas nossas raízes na igreja e chamar nós para que possamos entregar, chamar as nações para entregar. Porque eu acho que muito que chamam muito do COP é fundado em promessas. E nós precisamos chamar a nós mesmos e os líderes para entregar ambos. É assim que eu vejo eu mesma seguindo após o COP. So it's like a two-way street still, where you're gonna keep Sim, há dois modos de ver applying pressure isso. to Você pode continuar elected officials pressionando os delegados e os oficiais e trabalhar na sua própria casa também, eu acho. Sim, porque eu acho que talvez, provavelmente sim. Então, em um nível internacional, há ainda um trabalho feito que está sendo feito, mas, de novo, como essas marchas realmente foram entregues? Sim, eu acredito que trabalhar junto, e mesmo se é muito difícil. E eu acho que a nossa igreja, nós como católicos, também podemos realmente ajudar, sabe, ao tornar essas promessas entregues. Sister Kate, how do you cultivate hope after Irmã Kate, como você cultiva, sabe, no dia a dia, como você pode dividir conosco como manter esse momento? Uma coisa que eu levo do COP é conhecer tantas pessoas. Por exemplo, eu tive muito contato com pessoas do COP, pessoas que andaram de Londres a Glasgow, e também havia outros grupos. Um deles eu mencionei. Eles assistiram até da Alemanha. E falando com as pessoas da comunidade do COP, trabalhando de Londres para Glasgow,
Eles andaram umas 10 milhas por dia e todo dia eles precisavam parar em algum lugar, dormir em algum lugar e tinham alguma atividade de interação com as pessoas. E o que nós dividimos em Glasgow foi que essas pessoas, elas, elas fizeram, elas fizeram outras coisas antes e no COP. Então, o poder individual, das conversas individuais e atividades em grupo, realmente tem um efeito e que me dá fé. É o poder da conversa. E eu acho que, tendo a experiência do COP, a, uma coisa boa sobre isso é que, como sempre discutimos como ativistas, é que discutimos sobre a TV. Ouvimos na TV, o ministro das Finanças, você ouve os líderes das Maldivas, o presidente de Barbados, sabe, o choro dos pobres, o choro da. E eu acho que realmente podemos construir esse momento e meio que. Eu não gosto de usar a palavra luta, mas a luta das nossas vidas, nós sabemos a situação, há ações muito urgentes de serem feitas e nós precisamos, como a Cristiana disse, nós precisamos fazer o que é necessário ser feito. E todo mundo tem algum potencial e usar esse potencial humano nos fez, eu acho, e sabe, um momento que todo dia, como pedimos a pedir a Deus que nos mostre o que deve ser feito. E assim como eu ouvi o outro dia, eu acho que foi a doutora Grace falando, a Igreja Católica precisa se tornar mais política. Em alguns países, a Igreja Católica usa sua voz política, mais ou menos em alguns países, em outros, mas agora, mais do que nunca, nós podemos encorajar a Igreja Católica a aumentar sua voz e nessa convenção, 86% da população como religião, nós podemos nos juntar e, e pressionar os governos e a tomar alguma ação. Então, tudo isso me dá esperança. Então, essa determinação dos ativistas é maravilhosa e eu incluiria nisso aqui no Reino Unido e também em Londres. Há muita inspiração. Well said, Sister Kate. Sister Marvy, did you have? Obrigada, Mary Kate. Irmã Marvi, você poderia dizer alguma coisa? Sim. Para mim, vindo eu acho que de uma educação ecológica, a igreja, nós, a igreja, podemos realmente colocar mais ênfase nisso, sabe? Desde nossos medos, como podemos ajudar os jovens? Sabe, como podemos realmente fazer as leis mudarem? Porque se continuarmos e no futuro, se continuarmos se continuarmos como sempre fizemos, nós ainda não poderemos ajudar nossos jovens sabe, as que estão experienciando sentindo essas mudanças.
Nós precisamos realmente fazer com que os jovens tenham uma perspectiva diferente, uma perspectiva de harmonia com a humanidade e a natureza. É isso que o Papa vive nos dizendo. E nós temos isso. É isso que nós podemos ter da nossa conversa. Sabe, eu estava falando com um dos as minhas as sobrinhas do Canadá, sabe, a escola está ensinando sobre a mudança climática, assim eu aprendo. E ela me disse, sim, estávamos falando sobre outubro, novembro, ainda não vimos neve. E sabe, essas percepções reais dessa menina de 14 anos, eu acho que é isso que precisamos realmente perceber. Fazer com que os jovens percebam que isso está acontecendo. E isso pode adicionar a voz da Greta e milhões de outras pessoas, mas que estão aqui. Nós podemos fazer isso. E fazer isso tangível nas pessoas, as pessoas falarem isso. Você falou sobre essa anedota, sobre o que a sua neta está sentindo. E como e outras formas que podemos ter sucesso em falar sobre ações urgentes para a criação de Deus. Obrigada, Jonathan, pela essa pergunta. Eu só queria adicionar o que a irmã Kate falou. Os católicos precisam perceber e tomar alguma atitude. Olha a comunidade católica, os movimentos. Nós temos mais do que 200 paróquias. Se cada uma delas pudesse se importar, tomar alguma atitude em relação ao clima, já é um começo. Sabe, responder ao chamado dos pobres do Papa. Eu gostaria de falar do levantar da advocacia, do ativismo. Então, vemos a natureza sendo destruída. A igreja tem uma voz. A igreja tem uma voz e a igreja precisa usar essa voz. Como indivíduos, tudo começa conosco, com os nossos ensinamentos católicos para o chamado da terra, dos pobres. É um chamado de cuidado. E a plataforma sempre nos deu um grande guia, como, sabe, começa com a igreja e que chame ao padre local para ser mais vocal sobre isso, sobre a crise climática. Porque os pobres são afetados, os marginalizados são afetados. Com uma igreja, uma comunidade, sabe, temos, eu acho que também poderia dizer, como na comunicação, sobre a juventude sendo educada nas escolas, sobre a juventude sendo educada. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo fala disso. Mas a linguagem é tão quebrada, é algo como que separa o indivíduo do problema, mas o indivíduo é parte do problema. Somos todos parte da nossa casa comum, da parte da natureza. Então, se pudermos adaptar essa língua para entendermos melhor, é assim que podemos seguir adiante. Muito obrigada. Eu concordo com como nós percebemos isso e nós precisamos ter uma solidariedade mais do que nunca na história da humanidade. E precisamos que todos façam isso. E como foi referenciado no movimento Laudato,
o maior movimento católico que poderia nos ajudar, sabe, marchar para superar a crise climática. Precisamos perceber o poder da nossa atividade. Na Igreja Católica, realmente há uma força se nós simplesmente não podemos esperar sobre os políticos, porque os políticos são lerdos. Nós precisamos esperar as pessoas, os jovens que tomam ação no dia a dia e não dependem dos seus políticos. Isso significa construir todo momento na igreja, na sua família, e confiar que podemos usar, sabe, devemos confiar na graça de Deus, que somos pessoas de esperança, nunca desistimos da esperança. Então, eu estou tão excitado nesse apoio que está vindo das comunidades de fé. Nos meus 13 anos trabalhando nesse problema de fé, como negociador muitos anos, é realmente muito recente que a crise climática se tornou tão grande. Sim, temos um problema com o meio ambiente, com essas coisas acontecendo, mas não percebemos o maior problema, que são os nossos corações. E realmente não é só pelas emissões, mas também pela conversão ecológica, que precisa acontecer nos nossos corações e na nossa mente. Irmã Kate, pensando nesse ponto, como você veio falando da sua conversão ecológica, como você faz disso um instinto? Você tem algo que você sente algo interessante, e talvez você possa estar evitando algo nos seus ensinamentos. Como você alimenta isso e faz com que seja algo que muda você e fica com você, uma mudança de comportamento, de coração? Eu sinto que é como precisamos cultivar esse assento e tomar atitudes. E claro que, como uma animadora Laudato, eu me sinto muito confiante com o movimento Laudato. Foi lançado no domingo, e imediatamente após a COP, deveria ter sido lançado antes, de um jeito que nós precisamos nos organizar e saber o que precisa ser feito. Se alguém puder perceber a nossa pergunta, eu acho que uma pessoa pode se educar mais sobre a crise ecológica e climática e com certeza eles se sentirão que precisam agir. Então, eu acho que as plataformas dão grande possibilidade. Eu acho que talvez os animadores Laudato, sabe, uma grande porcentagem dos nossos padres não sabem o que o Laudato o que o Laudato fala. Então, eu acho que nosso trabalho agora é trabalhar com eles, é realmente levar isso à vida. E ver como nós podemos levar isso mais para a parte mais principal da nossa vida.
Eu estava pensando nessa de manhã, sabe? Ou seja, se fazemos uma oração pela terra ou não, esse tipo de coisa. Bring this more into ¿Y the cómo lo mainstream of our life podemos through prayer. traer Trazer isso para a parte principal da hacia nossa la vida, práctica? então Está bien, trazer igual con la muitas oración, coisas que que trazemos na nossa vida, que fizemos hoje, amanhã, de manhã. What you said. So in your 30 Uma years coisa que você of disse, this work, os seus 13 you anos, are saying nos you seus can't 13 give up, anos, but nós não podemos I'm desistir da speaking fé. for myself and Mas não falando por mim, ou talvez falando por mim e outros, se você está aí em 13 anos e vê o que está acontecendo, e as campanhas e tudo que parece. E é tão fácil se desbandar. Esses 13 anos, sabe, melhorou. Poderia falar sobre quais melhorias você viu que motivou você, ou algo que o Papa Francisco falou que pode mudar? Yes, certainly. Sim, certamente. Y yo creo que hay muchas cosas Há muitas coisas inspiradoras. I'd have to be perfectly honest. Eu tenho que ser perfeitamente honesto. yo siento que Quando nos muchas veces referimos a esses hay medos momentos en los que nos das encontramos nações, quando os líderes se juntam, trabajo, há muita pouca esperança que você tem desse processo. Eu li todos os textos e eles não significam nada para aqueles que estão sofrendo. palabras en papel, Sabe, quando eles falam sobre. Eu digo que a ação me importa mais do que vírgulas e pontos. no significa nada para estas personas. E muitos países pensam em táticas. A maioria dos países pensam mais nos seus interesses De alguna e forma, nos seus interesses próprios. un poco la O que eu estou vendo em anos recentes é a crescente, movimientos climáticos é o movimento climático, que y toma muitas formas e isso me inspira palabras. Creo que eso e faz meu coração brilhar yo he visto que de que a muchas comunidade católicas possa, alrededor del mundo a igreja possa se investir. E agora temos a plataforma Laudato, que es algo que nos inspira mucho, es algo que sigue creciendo. Están empezando e um con dos una meus campaña con Laudato Si. das minhas ações participatórias realmente estar no coração da Laudato. Eu nunca vi pessoas tão investidas e energizadas com a crise. E isso a crise nos faz nos tornar melhor. Porque yo siento que la Isso me humanidad dá fé, me dá esperança, porque a humanidade sempre. Nos nossos encontros com o Papa Francisco, ele disse, nós temos pessoas que que não são capazes do pior, mas também somos capazes de nos levantar acima de nós mesmos. y creo que lo importante es eso, que se E mantenga devemos continuar com uma mudança radical, queriendo mostrar porque a injustiça não é invencível. E eu adorei isso. Adorei a energia que estava aqui. E eu acho que isso vai nos tornar diferentes. E eu realmente vejo coisas acontecendo no nível Laudato, dos negócios, cidades onde vemos prefeitos fazendo coisas mais rápido do que presidentes. Isso me dá fé. Isso faz com que as coisas aconteçam no nível da comunidade. Então, as nações terão que, sabe, se levantar yo creo que las comunidades son las que lideran. e seguir. Gracias, Jeff. Thank you. Yep. And just to pick up Creo on que the hope como thing estábamos you hablando de mentioned, talking about esperanza, E uma coisa que você não mencionou, temos muitas coisas no. Precisamos mobilizar pessoas para que representadores. estaba leyendo por aquí alguna pregunta. Brian, obrigada. Isabela, precisamos ouvir da voz dos pobres e seus desafios e pensar nas suas energias o tempo todo. Leyendo los comentarios. Pessoas falando e ter nossas vozes ouvidas, nos deixar sonhar e realmente achar em cada
Y recordar Então, que para que somos juntos, nós somos mais, somos fortes. Há alguma pergunta, alguns pensamentos finais dos nossos painelistas? Foi uma conversa muito boa, foi meio yo como conferencista é, quedé bien deu um pouco de fé, um pouco de esperança. no sé qué les Como pareció, podemos vir, para onde vamos qué daqui? podemos ir a continuación o con qué se quedan de esta reunión. Hi, Jonathan, yo pienso que mientras Jonathan, estuvimos preparando, assim como preparamos para esse, eu estava tão impactada com uma música há 2, 3 semanas atrás, yo me estaba e era de uma pessoa, eu acho que era de outra versão. Eu achei a música la muito hice como para inspirante, inspirar mucho también a muito mí. inspiradora, Al no inicio meio quería de yo tentar entender o presentarles que estava acontecendo no la COP26. COP26. Então, eu só gostaria de, como parte dessa reflexão, eu gostaria de usar ela como uma oração. Está um pouco adaptada, mas eu gostaria de dividir. Si nuestro Señor Nosso Deus mantenha fé para sempre, justiça para os oprimidos, comida para os famintos e liberta os presos. Deus dá visão aos cegos, protege a los amor para a extraviados, justiça. Ele protege os estranhos, os órfãos e as viúvas ele sustenta. Deus Dios siempre estará a través de será todas para las sempre em todas as generaciones. Hay gerações. una oración que la adopté un E poco sabe, de eu clamo isso. parece que esta E esse é um oración trabalho del de futuro todos. trabajo de cada uno, Não é porque só Dios está con Deus nosotros, está conosco Dios nos va a em fazer ayudar. isso acontecer. Gracias, hermana María, Obrigada, irmã, por essa oração. empecemos con esto Realmente y que nos é algo ayude a que continuar realmente Deus está conosco, nos ajudando a fazer as coisas acontecerem. E só para dizer, continuando as nossas para ações, mantener la esperanza viva. para mantendo o corpo vivo, Podemos seguir con nuestras nós acciones. mantemos, continuamos nossas ações. La Porque o COP26 COP26, é, como que realmente ele intentamos mal parar el começou. tiempo, E pero creo que nunca mais o más que podemos vimos, podemos fazer. Eu só gostaria de dizer que todos vocês, petición de eu só acho que todos vocês assinaram a esta nossa petición, me petição imagino que la mayoría para la firmaron para um COP, fue entregada. e essa petição foi entregue. Ela foi entregue em Glasgow. Pero no pudimos No hacer entanto, físicamente não conseguimos entregar fisicamente aos delegados, porque eles estavam muito ocupados para nos atender. Sabe, sair dos quartos verdes e azuis para receber a petição. reuniones en realidad. Isso não foi só os católicos ou cristãos. Y esta Isso petición foi como que organizaciones 20, várias organizações se juntando no começo do era un COP, ejercicio muy no momento de oração, dizendo: é isso que estamos orando para você fazer. E isso que ele foi desconsiderado. video como después en realidad. Então, há mais a ser feito. Tenemos mucho trabajo que hacer, E nós temos a debemos graça entender que necesitamos todos como para seguirmos como os católicos, creo que es como cristãos. es un ejercicio diferente. Vamos continuar essa caminhada. Sabemos que não podemos, a diversidade, Sabemos que desafortunadamente lamentablemente la a natureza, no há muito mais a ser feito na natureza. Não é, a COP não é uma solução, mas podemos pensar no mundo como nossa casa comum. Eu sei que o COP26 foi decepcionante, mas no momento que não precisamos mais de COP, precisamos de colocar nossos pensamentos na coisa certa e evitar que há muito mais a ser feito. E essa é o meu pedido a todos vocês.
seguir lo que está diciendo el Lindley. Eu vou só continuar do Lindley, Seguir trabajando juntos en solidaridad. para que nós continuemos andando em solidariedade. Creo que para mí Nós una precisamos de las dizer que uma das grandes alegrias de estar em Glasgow foi o networking de outros e com o Laudato Si Movement, e vemos que não estamos sozinhos, estamos lá há tantos grupos diferentes trabalhando juntos, e como dissemos no início, há um milagre de que nós estamos juntos, e isso é um grande apoio para todos nós, para todos nós. Yep. Do you have any final words? Yep, você tem algumas palavras finais que gostaria de dividir? Claro. Yo solo quiero Eu só enfatizar quero enfatizar que para todos nós para todos los que hemos seguido esto, que seguiram essa essa COP26, pero são momentos políticos, mas eles não ditam o que somos, o que fazemos, ou a crise climática, ou a crise ecológica. por favor, tengan en su Então, por favor, tenham em seus corações, tenham em seus estamos conectados, e isso deve estar no nosso movimento. Então, levem no coração piensen que es muy importante que essa geração é a geração que deve achar como melhorar essa crise. A próxima geração é muito tarde. Nós precisamos, essa geração precisa, essa geração tem um desafio, mas também é uma honra para todos, eu espero, ser parte dessa jornada. Então, obrigadas a muitas pessoas que estiveram conosco hoje. Você não está aqui por acidente. Todos estamos aqui porque vocês têm um propósito e todos somos parte de um propósito e jornada espiritual. E é uma honra para mim estar aqui com todos vocês. É uma honra sermos todos parte da mesma missão. Well said. Yep. Thank you so much. Muito bem dito, e palavras perfeitas. E agora temos alguns comentários maravilhosos. Muito obrigados a todos pela sua parceria. A graça de Deus está entre nós hoje. Obrigada a todos que está conosco. Obrigada às irmãs, a Lindley, pela sua sabedoria, pela sua esperança profética e também para continuarmos. E também, se tiveram perguntas sobre onde estarão os comentários estão no chat e no nosso YouTube. Obrigada de novo a todos. Estaremos em contato em breve.